Falaremos sobre o navio para atravessar o mar dos sofrimentos. Nichiren Daishonin, o Buda original dos últimos dias da lei, escreveu essa carta em Kamakura no ano de 1261, aproximadamente 2 semanas antes de ter sido exilado em Ito, na península de Izu. Pouco se sabe sobre o recebedor Siji Shiro, a não ser que viveu na península de Suruga e que era amigo de 2 importantes discípulos de Nichiren Daishonin, Shijo Kingo e Toki Shonin. O título dessa carta foi extraído de uma passagem do capítulo Os Feitos Anteriores do Bodhisattva Rei dos Remédios, do Sutra de Lótus, que diz: um navio para fazer a travessia. Nessa escritura, Daishonin ensina que o Daimoku do Sutra de Lótus é um navio que possibilita uma pessoa atravessar infalivelmente o mar dos inevitáveis sofrimentos da vida até a distante costa da iluminação. Um navio para atravessar o mar dos sofrimentos. Quando perguntei a ele sobre o Senhor, comentou comigo outro dia. Constatei que tudo ocorreu exatamente como me disse. O Senhor deve, portanto, dedicar-se mais do que nunca na fé e assim receber os benefícios do Sutra de Lótus. Ouça com os ouvidos de Xing Kuang e observe com os olhos de Lin Yun. Nos últimos dias da lei, o devoto do Sutra de Lótus aparecerá infalivelmente. Quanto piores forem as adversidades que recaírem sobre ele, maior será a alegria que sentirá devido à sua forte fé. O fogo não arde mais intensamente quando a lenha é adicionada? Todos os rios correm para o mar, mas poderia ocorrer de o mar rejeitar suas águas? As torrentes de adversidades desaguam no mar do Sutra de Lótus e avançam contra seu devoto. As águas dos rios não são rejeitadas pelo oceano, tampouco o devoto rejeita o sofrimento. Se não fosse pelo fluxo dos rios, não existiria mar. Da mesma forma, sem as adversidades, não existiria devoto do Sutra de Lótus. Conforme Tiantai declarou, os rios correm para o mar e a lenha faz o fogo crepitar mais intensamente. O Senhor deve compreender que, devido a uma profunda relação kármica do passado, é que pode ensinar mesmo uma única sentença ou frase do Sutra de Lótus para os outros. No Sutra lê-se: eles se recusarão a ouvir sobre a lei correta. Essas pessoas são difíceis de serem salvas. A lei correta significa o Sutra de Lótus. É difícil salvar aqueles que se recusam a ouvir sobre este sutra. Em uma passagem do capítulo Mestre da Lei, lê-se: se um desses homens e mulheres de bem, após o meu falecimento, for capaz de expor secretamente o Sutra de Lótus a uma pessoa, ainda que seja uma única frase, então o Senhor deve reconhecer que essa pessoa é a emissária do aquele que chegou à verdade. Isso significa que todos aqueles que ensinam aos outros mesmo uma única frase do Sutra de Lótus é o emissário do aquele que chegou à verdade. Não importa se essa pessoa é um clérigo ou leigo, monja ou leiga. O Senhor já é um praticante leigo e, portanto, um dos homens de bem descritos no Sutra. Aqueles que ouvem mesmo uma única sentença ou frase do Sutra e aguarda no fundo do coração, pode ser comparado a um navio que cruza o mar dos sofrimentos do nascimento e da morte. O grande mestre Miyaolo declarou:
Mesmo uma única frase guardada no fundo do coração ajudará a chegar ao outro lado da costa. Ponderar sobre uma única frase e colocá-la em prática é exercer a navegação. Somente o navio do Nam-myoho Renge-kyo possibilita atravessar o mar dos sofrimentos, do nascimento e da morte. O Sutra de Lótus fala de uma pessoa que encontrou um navio para fazer a travessia. Esse navio pode ser descrito da seguinte forma: como um construtor de navios de sabedoria infinitamente profunda, o mundialmente honrado de suprema iluminação, o Lorde dos Ensinos, coletou madeira dos 4 sabores e 8 ensinos, aplainou-a, descartando totalmente os ensinos provisórios, cortou-a e juntou as tábuas, formando uma perfeita unidade de certo e do errado. E terminou a embarcação martelando os pregos do ensino único, que tem um sabor comparável ao da manteiga pura. Assim ele lançou o navio ao mar dos sofrimentos, do nascimento e da morte, desfraldando as velas dos 3.000 mundos sobre os mastros do ensino único do caminho do meio, guiado pelo vento favorável da essência real de todos os fenômenos. O navio avança, levando a bordo todos aqueles que somente têm acesso por meio da fé. O Buda Sakyamuni é o timoneiro. O Buda, muitos tesouros, maneja as velas, e os 4 bodhisattvas liderados por práticas superiores remam com rapidez e sincronias perfeitas. Este é o navio para fazer a travessia. Aqueles que conseguem manter-se a bordo são os discípulos, seguidores de Nichiren Daishonin. Acredito nisso de todo o coração. Quando o Senhor visitar Shinjo-Kingo, por favor, converse sinceramente com ele. Escreverei para o Senhor com maiores detalhes. Com meu profundo respeito, Nichiren, no 28º dia do 4º mês, para Siji Shiro.